volta com o Horizonte Debate. E no programa de hoje, discutimos a tão polêmica pílula do câncer. Doutora Carla, para retomar o raciocínio do final do segundo bloco, quando o doutor André colocava da explicação estrutural do câncer em nós. E aí, quando pensamos no balcão de negócios que se tornam os ministérios, tão importantes quanto o da saúde e da educação, o da ciência e tecnologia, onde o governo às vezes troca em favor de votos, sim ou não, faltou a organização, vou citar, os conselhos de medicina, os conselhos de farmácia, de se posicionarem de química, de se posicionarem de forma mais... Não, na verdade, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e várias entidades já tiveram manifestações bem expressas, bem específicas contra a aprovação, como está sendo feita. Novamente, volto do que o Armando falou, nós somos contra, nós esperamos que sigam os ritos legais. Então, houve um posicionamento dos conselhos, mas que dentro do contexto de radicalização, de desespero que a gente vê atual, essas opiniões não estão sendo efetivamente levadas em conta. O que a gente tem visto, e aí a gente faz uma crítica ao aspecto político especialmente, é um congresso e ministros, como aconteceu numa declaração do ministro da Ciência e da Tecnologia essa semana, que querem, para atender a essa comoção popular, e talvez com fundamentos eleitoreiros e fundamentos aí para ganhar populistas, ganhar a opinião pública, aprovar essa substância da forma mais rápida possível. Mesmo na forma de um suplemento alimentar, como o doutor André falou, não existem ainda estudos que me indicam que há segurança para a população. Então, a afirmação do ministro da Ciência e da Tecnologia na semana passada de que se não conseguimos aprová-la como medicamento, podemos aprová-la como suplemento, era uma afirmação completamente irresponsável, porque também existem procedimentos para aprovação do suplemento alimentar. Nós estamos, então, num ponto em que esse assunto está sendo utilizado para ganhar votos. Doutora Carla, gostaria que você colocasse, porque na última semana foi noticiado pelos principais jornais e sites sobre uma denúncia que foi oferecida para o químico aposentado da USP que já distribuía a droga. Como Gilberto Scheres. Sim, a USP, a partir do momento em que ela tomou a sua postura, a sua posição como instituição, de que nós não compactuamos com essa distribuição não independente de pesquisa na população, e com toda, vamos dizer, o reflexo que isso teve no judiciário e na mídia, ela optou, na semana passada, por oferecer ao Ministério Público, por notificar o Ministério Público para que ofereça uma denúncia contra o químico responsável pelo crime de charlatanismo, que é prometer uma cura para a população sem qualquer fundamento, de uma maneira bem simples, né? Sem qualquer fundamento científico. Na verdade, gerando um risco à população. Mas aí a pergunta é para vocês três, assim, ele é de fato o responsável por isso? Ele chama para si esse protagonismo? Na realidade, o que acontece é o seguinte, ele passou a produzir essas cápsulas, né? E o que me preocupa com certeza a todos... Lá no laboratório dele, laboratório pessoal dessa instituição dele. Que é um bastião intelectual do país, é chique dizer, Agora, né? o que é importante que a população saiba é o seguinte, as análises do Instituto de Química me deixaram extremamente preocupados. Por quê? Porque pelo grau de impureza. Se você observar a análise, eu tive acesso a essa análise, você tem alumínio ali, você tem bário ali, você tem várias substâncias que são inertes, mas que podem também ser tóxicas. E o composto em si, 32%, o resto não é o composto. Então, o que chama atenção é que o processo de fabricação e de preparo, ele não é correto. Por quê? Porque você mede o grau de eficácia de uma produção de uma determinada molécula pelo seu grau de pureza. Então, aquela cápsula ela possui impurezas, né? O método de produção está equivocado. Sim. E isso me preocupa muito, porque isso pode induzir o quê? Toxicidade. Agora, quem está ganhando com isso? Quem ganha... Além do político que explora eu me todos preocupo nós. mais com quem pede. A radiografia... Ao mesmo tempo, criou-se na população uma crença de que ser contra a pílula anticâncer é ser comprado por uma indústria farmacêutica que não quer a cura do câncer. Isso é um mito, é uma falácia, não tem qualquer base para que se afirme isso. Sobre a questão da responsabilidade, Jairo,
é interessante a gente falar, porque a USP ela se mobilizou contra o químico responsável, mas a gente não pode tirar a parcela de culpa da USP também na situação. Porque, beleza, ela acordou para a situação agora, mas ela ficou por anos omissa a uma conduta de um funcionário dela. E na nossa responsabilidade jurídica, por isso, vamos dizer especialmente, por estar dispensando um medicamento que pode gerar perigo à sociedade. Isso é crime também. E, eventualmente, se gerarem efeitos negativos, ou até no sentido de desfazer esperanças da população, a USP vai ser responsabilizada junto com o químico, penal e civilmente, porque eu tenho indenização em virtude disso. E vamos ainda além um pouco, com essa aprovação, que agora só depende de uma sanção presidencial da nossa presidenta, e uma disseminação mais ampla, o Estado como um todo pode ser responsável pelos resultados da distribuição dessa substância no mercado. Há uma relação, né, de proximidade, principalmente todos nós que passamos por um parente próximo, amado, que sofreu de câncer, de uma proximidade com o médico oncologista, né? Essa proximidade, ela pode ser uma garantia de que a saúde das pessoas pode ser preservada? De forma absolutamente nenhuma. Como eu falei anteriormente, isso vira uma crença. A emoção está à flor da pele. Emocionalmente está toda a família envolvida. É oferecida uma pílula milagrosa. E a emoção está, assim, à flor da pele. Então, crença, ninguém consegue trabalhar isso em cima de um paciente, por mais que tenha uma boa relação médico e paciente. Sim. Por mais que você explique, por mais que você fale que a indústria farmacêutica deveria ser a primeira a ter interesse. Se você fizer uma conta rápida, em 2030 existe uma estimativa de 23 milhões de casos novos de câncer no mundo. Casos novos. E 75 milhões de pessoas vivendo com câncer. Se você vai ter uma droga milagrosa, a indústria farmacêutica vai ter muito interesse. E não precisa ser muito cara, não. Agora, sendo vendida como suplemento alimentar, nas lojas de produto natural ou pelo 0800, qual vai ser o controle? Vocês terão pacientes que esconderão isso de vocês. E o mais grave é o que o doutor Armando disse no início. Alguns pacientes, inclusive eu já tive, provavelmente ele também, abandonam o tratamento convencional. E passam a imaginar que aquela cápsula ela vai ser milagrosa o suficiente para curá-lo. Esse é o mais grave. Quer dizer, as pessoas que abandonam o tratamento convencional. Como a Amanda falou, se realmente nós não oferecemos mais qualquer tipo de tratamento, o paciente é tecnicamente, entre aspas, um paciente terminal, eu até acho que do ponto de vista ético e logístico, as pessoas têm que buscar realmente alguma alternativa. Agora, o que tem acontecido não é isso. Eu tenho um paciente, por exemplo, que abandonou o tratamento, ele estava respondendo ao tratamento e passou a fazer uso dessas cápsulas. E aí eu pergunto, inclusive, para a doutora Carla, quem vai ser culpabilizado ou punido nessa situação? Porque a gente pensa numa responsabilidade genérica, mas eu vou ter responsabilidades específicas. Um paciente que perdeu uma chance de cura porque abandonou um tratamento para usar uma droga que supostamente curaria o quadro dele. Será que daqui a um tempo nós não vamos ter uma enxurrada de demandas contra o nosso Estado, como tivemos lá na década de 70 por causa da talidomida no mercado, pedindo indenização, pedindo pensões por causa dessas não curas que derivaram dessa substância na sociedade? Então, qualquer paciente que foi exposto à droga, que ele fez uso da medicação, dessa substância, não vou chamar de medicação, dessa substância, e que teve um desfecho letal, ele pode requerer. Bem como seus familiares, né, especialmente no desfecho letal, ele pode requerer, não só pela piora do seu quadro, mas pela própria quebra da sua expectativa e pela venda de uma esperança, porque o direito também trabalha com essa ilusão injustamente criada. É uma relação de consumo. É a hora que eu questiono um pouco tratar como uma relação de consumo como qualquer uma, mas a gente não pode perder de vista que o paciente, como leigo, ele precisa ser muito bem orientado e informado para tomar suas decisões. E o que nós estamos vendo hoje é o paciente sendo orientado de maneira errada contra o seu médico e contra a sua própria saúde. E depois ele vai ser protegido contra quem fez essa orientação. Doutora Amanda, doutora Carla, doutor André, obrigado pelo aceite do convite da Rede Catedral para falar de algo tão importante. Eu estendo esse recado, eu estendo essa mensagem para você aí em casa. Confie no seu médico, converse com seu médico, pesquise, mas tenha esperança ao mesmo tempo. Gostaria de deixar um aviso
A revitalização da Casa da Padroeira de Minas Gerais, o Santuário Nossa Senhora da Piedade, está entre os importantes resultados alcançados graças à campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Faça parte, você também, e continue nos ajudando a fortalecer nossos trabalhos de evangelização. O Horizonte Debate termina por aqui. Se você gostaria de rever algum Horizonte Debate, no site da TV Horizonte você encontra todos os programas. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!